Graças e paz, amados. Amém? Não vou obrigar ninguém a mentir, não, viu? Quem está feliz com Jesus? Amém. Jesus está aqui, amém? Quando cheguei, dobrei meus joelhos ali para orar, comecei a conversar com Deus. Eu acho que é importante que todos nós, quando chegamos à casa do Senhor, nos curvamos diante da sua presença. E diz para Ele: o que você veio fazer aqui? Ah, Senhor, eu vim. Porque às vezes a gente vem para a igreja e nem sabe por que veio. Eu vou lá porque hoje é culto de... sei, vou para a igreja hoje. Sem nenhum objetivo. Nós temos que ter objetivos. Eu vou para a casa do Senhor porque eu quero adorar. Eu fico imaginando o salmista quando ele dizia, né, pastor? Alegrei-me quando me disseram. Eu acho que ele falava assim: vai ter culto hoje, tem... oh, glória, eu estou indo, hein? Oh, me espera lá que eu estou passando lá rapidinho. Eu acho que nós temos que ter assim. E eu falando: Deus, o que nós vamos falar hoje à noite? O que nós vamos pregar? Domingo nós fomos pregar lá em Vilas. E Deus nos deu uma mensagem. Eu falei: tá pronto, tá prontinha a mensagem para pregar lá em Lauro de Freitas. Bobinho, não sabe de nada, né? Tá prontinha, gente, prontinha. Chega hoje de manhã, Deus falou assim: ó, nada disso. E aí eu falei: Deus, então confirma. O que o Senhor quer que a gente fale? E vim orar ali, orando de joelhos, e o irmão começou a ensaiar aqui. Tem vezes que você pensa que você não é usado por Deus, mas é usado por Deus, viu, meu querido? É usado por Deus, sem você saber, nem sabe de nada. Tem pessoas que estão andando na rua, que é abençoado pela sua vida, você nem sabe. Você sabe por quê? Porque se você soubesse, você ia sair todo gordão. Puxa, que legal, eu sou poderoso. Não. A glória é dele. Amém? Toda a honra é dele. Você sabe por que Deus não permite que muitas vezes a gente ponha a mão nos enfermos e os cure? Porque Ele conhece o meu e o seu coração. E se você colocar a mão em cima de um enfermo, ele sair curado, você vai sair toda estufada. Tem gente que tem, um monte de crente que é assim, gente. Tem pastor em igreja que é o paletó dele que cura, é o lencinho, vamos passar o suor dele que cura. E Deus está longe desse negócio. Mas não é assim não. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação seja dado a Deus. Amém? E o irmão vinha falando aqui num dos louvores que foi cantado. Ainda que a coisa esteja difícil, ainda que passamos por várias tribulações, vou continuar adorando a Deus. Porque é muito fácil a gente adorar a Deus quando está tudo tranquilo, não é fácil? Estou com dinheiro na conta, né, irmã? Estou com saúde. Lá em casa está tudo bem. Tem um carrão na garagem, dinheiro na conta. Aí tem uma festa, você é convidado. Está tudo tranquilo, é muito fácil adorar a Deus. Oh, glória a Deus, hoje tem uma festa. Glória a Deus que hoje eu estou indo para o mercado, eu tenho dinheiro para pagar a conta. Glória a Deus porque... Mas e quando falta? Quando está na escassez? E aí vem a lembrança, a sunamita. O filho morto. E aí pergunta para ela: como é que está com o teu filho? Como é que está o teu marido? Como é que estão as coisas? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. O filho morto, ela: não, está tudo tranquilo. Você sabe por quê? Quando as nossas coisas estão nas mãos de Deus, está tudo tranquilo. Mas aí eu tenho que ter certeza de que as minhas coisas estão nas mãos de Deus. Senão, é em vão a minha fé. Aí não adianta eu vir para o culto, né, pastor? Não adianta eu pegar minha Bíblia, vou para o culto de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo. Tem mais culto, eu vou também. Mas se não for dessa forma, não adianta, né? Não adianta. E aí Deus me deu um trecho. Eu nem queria nem falar sobre esse trecho. Não é esse não, Deus, dá outro. É esse que nós vamos falar. Jó, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos falar bem devagarzinho, mas não vamos passar do horário não, viu? Aquele relógio está certo? Hoje, teve um dia que eu vim e estava parado em 2 horas. E fiquei 1 hora aqui, ele continuou 2 horas. Hoje está funcionando, né? Glória a Deus. Jó, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Vamos ler de 1 a 22. Jó, capítulo 1. Vamos ler, é um pouco extenso, mas eu queria que você entrasse comigo nessa história.
Sabe, você vivesse aquele momento. Ah, mas eu vou pegar aquelas coisas todas. Não é isso que eu estou falando. É porque é muito fácil a gente falar dos outros, é muito fácil a gente contar as coisas dos outros, mas é tão difícil você viver como Jesus nos ensinou, chorar com os que choram. E é isso aí. Vamos ver bem devagar. Faz o seguinte, senta, irmãos, podem ficar sentados. Pode ficar sentados, que vai ser um pouco demorado aqui. Vamos lá. Na minha tradução está de um jeito, mas na sua você entende como está escrito na sua. Na terra de Uz morava um homem. Na sua tradução talvez esteja escrito havia um homem. Não é isso que está escrito na sua? Chamado, ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava fazer o quê? Na minha Bíblia está escrito fazer nada que era errado. Jó tinha quantos filhos? 7. E quantas filhas? 3. Era dono de quantos camelos? 7. E quantos bois? Jumentos? E tinha um grande número de escravos, ou seja, de funcionários. Jó era um homem bem de vida. Era um homem, tinha, vamos dizer assim, se fosse na nossa época, hoje diríamos assim, dinheiro. Muitas posses. E a própria Bíblia vai vendo aqui no decorrer que não tinha homem igual a ele naquela época, naquela terra. Mas o que me chamou a atenção é que a narração da história começa a dizer que havia um homem. Só um homem. Será que não tinha mais homem naquela cidade? Será que não tinha mais gente que Deus poderia falar assim, Satanás? Você viu lá o Eliseu? Você viu lá o José, o Antônio, o Francisco? Mas ele fez ênfase de um certo homem. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, por que esse tipo de coisa? Vamos continuar aqui, já você vai entender. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. Ou seja, eles, cada dia era uma festa, tinha dinheiro mesmo, né? Porque para fazer festa diariamente, constantemente, tinha que ter dinheiro, não é? E quando eles faziam festa, eles chamavam os seus outros irmãos, olha, vai ter festa hoje, vai ser na minha casa, vamos lá todo mundo. Todo mundo ia para lá. No outro dia era festa na casa do outro irmão, ou, né? E assim sucessivamente. E eles convidavam as suas irmãs, que elas eram sempre convidadas a ir para essas festas, para esses comes e bebes. Quando terminavam uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos. Se seus filhos pecavam, era Jó que tinha que fazer sacrifício para os seus próprios filhos? Ou é os seus próprios filhos que tinham que se arrepender dos seus pecados e confessá-los a Deus? Hã? Só os filhos? Os pais não têm obrigação? Sim, nós temos obrigação também de orar pelos nossos filhos, entregá-los a Deus. Porém, Jó, ele não ia para aquelas festas, ele não participava daquelas orgias, daquelas, né, comes e bebes que havia, mas ele ficava e ele chegava para Deus e fazia holocausto, está escrito aí, não vamos ler tudo não, mas fazia holocaustos em sacrifício em prol dos seus filhos, porque ele falava consigo mesmo, talvez se algum dos meus filhos pecar, né, provavelmente ele sabia que pecava, então eu vou aqui fazer um holocausto, oferecer um sacrifício em favor deles. Gente, isso é uma coisa que muitas vezes nós não fazemos. Nós não sacrificamos por ninguém. Nós não queremos pagar o preço pelo ato que alguém cometeu, ou, vamos dizer assim, para nós hoje vamos ser a oração, vamos jejuar um dia em prol de fulano, vamos jejuar, vamos orar por uma causa. É muito difícil. Às vezes até mal fazemos para nós mesmos, quando nós deveríamos colocar a nossa vida totalmente, inteiramente no altar do Senhor em prol, porque a Bíblia diz assim, orai uns, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso é uma concordância. Quando Pedro estava preso, já disse isso uma vez aqui, tinham matado o irmão de Jesus, né? Tiago, tinham matado, cortado a cabeça dele lá,
E aí o rei achou aquilo bacana, o povo gostou, falou, beleza, beleza. O rei falou, opa, o povo está gostando, então prende Pedro que amanhã a gente vai lá e corta o pescoço dele e mata ele também. E aí prenderam Pedro, colocaram numa segurança de alto, né? Com guardas na porta. E a igreja fazia o quê? Estavam reunidas orando em prol de Pedro. Estavam orando por ele. Só que aí Deus manda um anjo, tira Pedro de dentro da prisão e leva até o portão da casa onde aqueles irmãos estavam reunidos, clamando pela vida de Pedro. Aí a empregada chega lá fora e escuta Pedro chamando, e Pedro, sou eu. A menina volta correndo e fala para aqueles que estavam orando lá, dizendo assim, olha, Pedro está lá fora. E aí eles falam, você está louca, menina? Você ficou doida? Ele está preso. Ou seja, se eles estavam orando para que Pedro fosse liberto, eles não acreditaram que Pedro estava liberto. Às vezes nós somos desse jeito, gente. Oramos a Deus por uma causa e não acreditamos que aquilo vai acontecer. E a Bíblia diz que sem fé... Olha como os irmãos são pregadores da palavra, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, nós vamos entrar um pouquinho dentro dessa história. Jó, ele era um homem reto, temente a Deus, justo, e se desviava do mal. Então, não havia falha naquele homem para que ele fosse acusado por Satanás. Não havia um meio dele ser julgado, assim como vários homens de Deus na Bíblia, Daniel, não havia como culpar ele, foram buscar lá na lei do nosso Deus, olha, faça aí um edito aí, que todo homem que pedir a um outro Deus e não a ti, seja lançado lá na cova dos leões. E interessante, se você olhar dentro da Bíblia, mesmo nessa falha, não era motivo para Daniel ser julgado, porque ele não estava pedindo nada para Deus, estava agradecendo. Olha, vê na sua Bíblia que ele estava dando graça, né, orando lá pela Jerusalém, estava lá agradecendo a Deus, mas foi julgado. Sabe o diabo? A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, buscando um motivo, uma razão, uma brecha, um jeito para que ele possa destruir. É assim que ele anda. E se nós não estivermos firmados em Deus, é por isso que a Bíblia fala assim, ó, chegai-vos pois a Deus, e ele resistia ao diabo, e ele, sem Deus nós não somos nada. O próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, nada. Agora vamos dar uma adiantada aqui, só para que vocês vejam. Vamos pular um pouquinho para frente aqui, quando diz assim, eles estavam na festa, terminava, e Jó fazia lá as festas. Chegou um dia, vamos pular direto para o verso 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar diante de Deus. Na sua tradução, está dizendo que teve uma reunião para os filhos de Deus, não é isso que está escrito na sua Bíblia? Então existe uma controvérsia aqui entre alguns estudiosos que acham errada essa palavra quando fala sobre filhos de Deus. Eles então fazem ênfase lá no começo da Bíblia, quando se fala da época de Caim e Abel, sobre os filhos de Deus que comenta ali, mas na verdade não. Os anjos também são criaturas de Deus. Então estava tendo uma reunião lá, e também ele foi convidado, olha aí na sua Bíblia. Existia uma reunião para os filhos de Deus, ele falou se apresentar perante o Senhor, e no meio deles também veio quem? Satanás. Ele não foi convidado, ele foi de xereta, ele foi lá porque ele é xereta, e sabe, o diabo ele não pede licença, ele entra, ele faz um estrago na sua vida, ele faz um estrago na sua família, ele não está nem aí, ele quer destruir, ele veio para matar, ele veio para destruir mesmo, ele não faz nada de bom, tudo que ele faz parece-se bom, mas não é bom. Há caminho que para o homem parece ser, mas o fim dele é a morte. Estava lá, aí quando ele chega lá, Deus chega para Satanás e diz assim, onde você estava? E ele fala, eu estava lá na terra, rodeando, lá na casa do irmãozinho, na casa, né, coloca o seu nome, estava lá dando uma olhadinha na vida dele, ver como ele está lá. E aí Deus diz, você viu lá o meu servo? Ele deu o nome. Sabe, Deus te conhece pelo seu nome.
Deus sabe da sua vida, Deus sabe como você está vivendo, se você tem sido reto diante dele, se você é temente a ele, se você se desvia do mal. Deus sabe de tudo, porque se ele não souber disso, ele não vai te colocar à prova diante de Satanás, porque você não vai aguentar. Lá em 1 Coríntios diz que Deus não dá uma carga maior, ou seja, uma prova maior que você não possa aguentar. Você está vendo lá meu servo Jó, temente a Deus, reto, se desvia do mal. Mas você sabia que o diabo ele sempre quer achar um motivo para te acusar? Sempre ele quer achar uma razão, alguma coisa para tentar te derrubar. Ele sempre inventa alguma coisa, mesmo que não tiver, ele vai inventar alguma coisa. E aí ele chega para Deus e fala assim: também, o Senhor abençoa eles com toda sorte de bênção, né? Eles têm casas, têm muitos camelos, têm cavalo, têm muitos empregados. Vai lá e tira isso dele para ver se ele não vai rir de ti. Olha, na minha Bíblia fala cara, no rosto, se ele não vai chegar e tentar. Satanás, ele quer rir da sua cara, ele quer tirar o sarro, porque ele acha que você não é servo, que você não é serva de Deus. E ele quer fazer isso. Ele quer colocar você à prova. Só que Deus não vai deixar isso acontecer se ele conhecer aonde você pode chegar. E aí Deus chega para ele e fala assim: faz o seguinte, vai lá e toca. Tá, estou fazendo aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Vai lá e pode tocar em todos os bens, só que na vida dele não. Você sabe por que a tua vida é dele. A sua vida ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar na sua vida. Você pode perder todos os seus bens, você pode perder toda a sua saúde, você pode perder tudo que você tiver aqui, mas a sua vida pertence a Deus. Essa ninguém é dona, é Ele. Do pó nós saímos, do pó nós voltamos, mas a alma volta. Agora você pode entrar na história, imagine só, Satanás desce lá na terra. A Bíblia diz que Deus emprestou o vento para Satanás. Deus emprestou o fogo, porque Satanás ele não é dono de nada. Ele não tem nada. Tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e tudo que nele existe, tudo é dele. Satanás, sabe aquela tabaca que é trocada lá no centro de Macumba? Não é de Satanás, não, é de Deus também. Era para ser usado para adorar ao nosso Deus. Nada é dele. Ele não é dono de nada. De usado, é isso. Aí ele vai lá e toca. Olha só na sua Bíblia. Vamos tentar entender assim. Estava lá os bois. Aí vem o inimigo, vai lá e mata todos os servos, todos os empregados de Jó. E rouba todos os bois e leva embora. Escapou um só. E corre lá até Jó e fala: Jó, olha, veio lá os inimigos e mataram todos os seus bois, todos os seus camelos. Só eu fiquei com vida. Só para vir aqui te falar. Sabe, notícia ruim chega tão rápido, gente. Faz uma coisa boa para você ver se chega rápido. Mas quando é uma notícia ruim, se acontece uma coisinha, se eu falar uma coisinha de errado, a vizinhança toda vai ficar sabendo. Por quê? É coisa ruim, coisa do diabo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, seja tardio em falar. Pronto para? A nossa língua, ela causa um mal tremendo, gente. Quando nós falamos uma coisinha errada, hoje eu estava falando com uma irmã de algo que aconteceu. Eu falei: irmã, nós temos que ser, quietos. Porque o diabo está assim, buscando uma brechinha. Às vezes uma palavrinha maldita, uma palavrinha mal executada, causa um tremendo estrago na minha família, na igreja. Né? Eu falo até na igreja, porque, sabe, o diabo não está preocupado com quem está lá fora. Ele está preocupado com quem está aqui dentro. Não pense que, aqui ele não é. Não, ele está aqui sim. A Bíblia diz que o joio nasce entre o trigo. Está os dois aqui. Aí os discípulos falaram assim: você quer que a gente arranque o joio? Ele falou: não arranca não. Se você arrancar o joio, vai que você arranca um trigozinho. Isso aqui tem irmãos dentro da igreja, que se for alguém sair da igreja, ele sai junto. Não é isso, pastor? Saiu também, eu vou sair. E o errado sempre é a igreja, ele nunca é errado. Quer dizer, se tiver 70 pessoas certas e uma tiver errada, então as 70 está errada, só ele que está certo. Pode dizer que é bem assim que funciona. E aí tirou os camelos, depois foi lá, tirou os filhos, tirou a casa, o vento soprou, derrubou a casa, caiu o fogo, queimou, acabou com tudo. Voltou-se uma nova reunião, está escrito aí, nós vamos ler. Aí teve uma outra reunião no céu, também era para os filhos de Deus. E quando os filhos de Deus estavam reunidos, foi quem também de novo?
xereta. Fui lá de novo. E aí Deus novamente, você viu lá? Gente, se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar de Jó. Você viu lá Jó, temente, de novo, ele repetiu as mesmas coisas. Temente, se desvia do mal, justo, né? Reto, e se desvia do mal. Mas o diabo, ele não sossega, ele vai te atacar de todas as formas. Por isso a Bíblia diz que nós temos que estar armados com toda a couraça da justiça, capacete, né? Os pés preparados no Evangelho, tudo. Escudo da fé, para que podeis apagar todos os dardos inflamados, porque ele sabe, ele lança seta, ele lança dardos malignos para tentar nos destruir. E Jó estava nessa situação, mas espera aí, ele era um homem temente a Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele? Para provar que tem servos de Deus aqui na terra, que o adora, que o busca de verdade, em espírito e em verdade. Se nós não estivermos nessa condição, tudo bem que Deus não vai permitir que você passe por isso, mas se Satanás desafiar Deus em prol da minha vida e da sua vida, e Deus conhecendo a minha vida e a sua vida, e sabendo até onde eu posso aguentar, ele vai falar assim, pode ir lá, porque o nome dele vai ser glorificado através da minha e da sua vida. Aí naquela reunião, Deus falou assim, pois é Deus, beleza, o Senhor tirou os bens dele, mas olha a saúde que ele tem, ele pode trabalhar e ganhar tudo de volta. Gente, ele é tão sujo, que ele se importa com tudo que pode te fazer bem. Ir para a igreja faz um bem danado. O irmão estava falando, estou cansado hoje, não vou. Sempre tem uma desculpa, né, irmão? É tão difícil vir para a igreja, parece um fardo, parece, sabe, uma coisa, hoje de novo, poxa, já teve ontem. Sempre estão dando desculpa. Acha um fardo pesado demais. Jesus falou assim, troca o seu fardo comigo. Teu jugo, meu fardo, é leve. Eu não me esqueço de uma coisa que a minha esposa estava pregando para uma pessoa, e estava falando justamente sobre caminho. E quando ela estava dizendo para essa pessoa, eu estava sentado no sofá, e ela pregando para a pessoa, e ela dizia assim, o caminho é estreito. E eu estava só de ouvido e orando a Deus. Ela dizia assim, o caminho é estreito. E nesse caminho a gente não pode levar fardo. Se a gente levar fardo, a gente não consegue passar pela porta que é Jesus. É muito apertado e muito estreitinho. Se você tiver com um fardo muito grande, você não consegue. Então, deixa esse fardo fora. Lança esse fardo para fora, porque aí você vai passar livre pela porta. E eu olhando, eu falei, meu Deus, é verdade. Por isso Jesus falou assim, troca o teu fardo comigo, que isso aí não dá para você carregar, não, deixa comigo. O meu é leve. Aí Deus fala para Satanás, vai lá e toca novamente na saúde dele, toca no que ele tem, tudo que ele tem. A Bíblia nos fala, nos narra, se você continuar lendo aí para frente, vamos pegar só um pedacinho aqui na frente, no verso 18 em diante, diz assim, enquanto essas coisas ainda estava falando, chegou mais um, que disse a Jó, seus filhos, suas filhas morreram, coisa e tal. Aí de repente veio e destruiu a casa, depois veio, destruiu tudo que ele tinha. Aí teve a reunião, no outro dia, o Satanás cheio, Jesus fala novamente, toca na saúde. Olha só o que está escrito no verso 7 em diante. No verso 6, o Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás não fica na presença do Senhor, viu gente? Ele não fica, não aguenta. E fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas. Tem umas traduções que diz úlceras, né? Talvez seria até uma lepra, não sei. Ficasse com feridas horríveis, desde a sola do pé até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza, pegou um caco para se coçar. Gente, você imaginou a situação daquele homem? Com seu corpo todo ferido, todo, dos pés, da planta dos pés até o casco da cabeça, todo cheio de ferida. Alguém já viu gente assim? Cheio de ferida? Eu adotei uma filha com 3 meses de idade. A minha esposa foi buscar ela lá em Alagoas. Peguei ela com 3 meses de idade, nós adotamos. Quando ela chegou, minha esposa olhou para mim e falou assim, toma aí a tua filha. Gente, tinha ferida no corpo todo.
corpo, cabeça, mas mas ferida feia mesmo. A barriga dela era desse tamanho. Sabe por quê? Eles não tinham o que comer. O que eles davam para a criança comer lá era suco de manga com farinha. Bebê, recém-nascido. É o que ela comia. Então chegou todo. E eu trabalhava na Ford na época. Eu já peguei aquela criança no colo. Quando ela chegou em casa, eu já tinha arrumado o quarto, o berço, tinha arrumado, estava tudo arrumadinho. Minha esposa não aguentava nem olhar, até cheirava mal. Coloquei ela no plano de saúde da empresa. Fizemos um super tratamento dela. Hoje, se você ver ela, parece uma missa, a coisa mais linda do mundo, minha filha. Tá lá. Agora você imagine só Jó, dos pés à cabeça, com feridas. E ele diz a Bíblia que ele pegava cacos e se coçava, porque talvez a unha não dava para se coçar, tanta ferida que tinha, se coçava com cacos. Gente, a esposa dele, que deveria estar ao lado dele, e sabe, tratando das suas feridas, e cuidando dela, dando uma palavra de ânimo, olha, você vai conseguir, você vai sair dessa, você vai... Muito ao contrário, dizia assim, Jó, amaldiçoe esse seu Deus e... Quantas pessoas não falam isso para a gente? Aonde está o seu Deus? Lá em Salmo diz, onde? Onde está o seu Deus? Aí o salmista responde, meu Deus está, mas o Deus também está no nosso, o do mundo está, mas o nosso está vivo. Os deuses deles são de pau, de madeira, de ouro, tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, tem olhos mas não enxergam, som algum sai da sua boca, mas o nosso não, o nosso continua falando até hoje, o nosso não falha, continua falando. A gente fala assim, como é que você ouve a voz de Deus? Já vi gente crente perguntando, como é que você ouve a voz de Deus? Gente, leia a Bíblia, fala, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra, mas fale com sinceridade. Comece a ler a Bíblia, daqui a pouco você está caindo água do teu olho. Por que eu estou chorando? Nem sabe por que está chorando. Gente, tem vezes que eu molho o meu travesseiro, eu molho, encharco o travesseiro, porque eu choro, eu sou chorão mesmo. Eu não aguento ficar na presença do Senhor muito tempo não, porque olha, pastor, tem vezes que, sabe, você fala, Deus, eu não mereço tanto, eu não mereço tudo isso. E assim, nós vamos vivendo, altos e baixos, dias bons, dias ruins. Agora, olha que coisa legal, no final do capítulo aqui, a Bíblia diz assim que em todas essas coisas, Jó não pecou e ainda o adorou. Está tudo ruim, perdi meus filhos, perdi meus bens, a minha fortuna, perdi tudo, perdi a minha saúde, mas glória a Deus. Você sabe por quê? Depois lá na frente ele fala assim, olha, lá no versículo 42, bem lá no finalzinho do capítulo, do livro, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço. Por quê? Meus olhos te veem. Os meus olhos. Alguém está vendo Deus aqui? Não, mas você vê a glória de Deus na sua vida. Você vê Deus agir. Como é esse negócio? Gente, nós cantamos aqui, o irmão cantou ali, parece que até combinamos, né? Deus sabia onde nós estávamos. Eu onde eu estou hoje. Estávamos indo em direção ao inferno, estávamos condenados à morte, à separação eterna, e Deus falou assim, não, você não vai, você vem aqui, você é meu, te tirou lá do lamaçal do pecado, te trouxe da sua maravilhosa luz, não importa a luta, está difícil, mas você vai chegar lá. A Bíblia diz assim, bem-aventurado o servo que quando ele sofrer a tentação, a provação, e ele for aprovado, receberá a coroa da vida. Não é essa vida que nós estamos aqui, gente. Essa vida aqui é passageira. Esse sofrimento que nós passamos aqui é passageiro. Jó passou por tudo aquilo. Agora, se você dá uma analisada bem no trecho aqui, no finalzinho, quando ele perdeu tudo, os seus amigos vieram e em vez de ajudar ele, ainda falava para ele assim, Jó, busca Deus, como se ele não tivesse Deus. Jó, ele faz, né? Acho que foi ele faz, né, pastor? Busca Deus lá, busca mais a Deus, ele faz, busca mais Jó. Mal sabia ele que Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eles sentaram com Jó lá, com 7 dias, em saco de cinzas, e ficaram calados, não abriram a boca para nada.
Aí quando Jó abriu a boca, falou assim: olha, Deus me deu, aleluia, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós temos que ver. Perdi meu emprego, glória a Deus, alguma coisa Deus tem de melhor para mim lá na frente. Tem uma irmãzinha lá da igreja que ela chegou para Deus e falou: Deus, o pastor, ora por mim, eu preciso de arrumar um emprego. Eu falei: você já distribuiu o currículo? Ele falou: já coloquei currículo. Apareceu um, mas é para trabalhar à noite. Eu não quero à noite porque o marido dela ainda não se converteu. Ela falou: se eu deixar meu marido solto, aí já não faz coisa boa. Se eu deixar ele solto à noite, aí que o negócio vai pegar mesmo. Eu falei: tá bom, vamos orar. Aí apareceu um emprego para ela lá no portão, numa farmácia. Ela é farmacêutica. Ela começou a trabalhar, falou: pastor, mas não é o que eu quero. Falei: não é? Então Deus tem algo melhor para você. Vamos orar? Vamos. Aí nós começamos a orar: Senhor, a tua serva te serve. Ela é uma menina dedicada, ela já até veio aqui uma vez. Dedicada a ti, Senhor. E comecei a falar com Deus. Eu falei, aí alguma coisa tocou no meu coração. Eu falei: Milene, Deus manda te dizer que alguma coisa boa já está preparada lá na frente. Não se preocupe, fique tranquila. Quando foi essa semana retrasada, foi alguns dias atrás, não lembro direito o dia. Falou: pastor, saiu a minha vaga que eu tanto esperava. Hoje eu sou gerente de 7 farmácias. Eu falei: tá vendo? Espera em Deus, espera a resposta dos. Não tenta, apressar o que Deus manda. Não tenta fazer que nem a mulher de Sara, né? Pega lá a concubina lá e faz lá o filho que você precisa. Não, espera. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Nosso Deus, Ele não mente, Ele não falha. Às vezes nós ficamos desesperados. Senhor, por quê? Porque Deus sabe, eu não sei. Eu estava orando e uma coisa me veio na mente. Por que o nosso tempo de vida aqui na terra, ele é especificado? Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Aí vem uma porção de coisas, de plantar, arrancar, jogar pedra, colher pedra, de amar, afastar, não sei o quê. Um monte de coisa lá. E na Bíblia também está escrito assim: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas espera um pouquinho, tem alguma coisa que não está batendo aí, Deus. Se o Senhor diz que o nosso tempo é esse, está dizendo: se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou viver mais tempo. Sabe, Deus sabe lá na frente se você honrou ou se você não honrou teu pai. Então, se você fosse viver 60 anos, Deus vai falar assim: então você não vai viver 60, não vou acrescentar mais alguns anos, você vai morrer lá uns 70, 80 anos. Ele sabe disso. Então nós não temos que ficar indagando a Deus quanto a algumas coisas que nós passamos na vida. Amém? Vamos lá para frente. Abra lá em Jó 42. Nós não temos tempo, senão ia discorrer alguns versículos que eu tinha separado aqui, só para você ver o que Deus faz com aqueles que são fiéis a Ele. Aleluia, Jesus. Vamos ler. Aí Deus vem chamando a atenção de Elifaz, e chega para Elifaz e fala: Elifaz, você não fez como meu servo Jó. Você não disse a verdade como ele disse. Porque ele estava naquela situação e ele falou: amaldiçoou até o dia que eu nasci. Amaldiçoou o sol daquele dia. Amaldiçoou a estrela daquele. Ele falou um monte de besteira. E eu vou falar para você: quantos de nós não falamos? Quando passamos por situações difíceis. E Deus estava lá olhando. Deus sabe, Deus nos conhece. Deus nos conhece. Quando nós erramos, nós nos arrependemos, e lá na frente Jó se arrepende, sentado num cinza, e fala: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu falei, me arrependo daquelas coisas. E aí chegam os amigos de Jó, e Deus fala assim: vai lá, e pede para Jó orar por vocês, aí eu vou perdoar vocês, mas se ele não orar por vocês, eu não vou perdoar vocês não. Aí diz a Bíblia que Jó foi lá, e começou a orar pelos seus amigos. Verso 10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo, e tomaram parte do banquete na casa dele, e falaram como estavam tristes pelo que havia acontecido, e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um deles lhe deu dinheiro,
Olha só, aquelas pessoas que estavam amaldiçoando, indo contra, Deus falou, vai lá e dá tantos bois para ele. Vai lá e dá. Deus usa o seu inimigo para te abençoar. Aqueles que te maldizem, aquele que fala coisas erradas de você, Deus fala, vai lá e dá para ele, senão você vai pagar o preço, senão é você quem vai pagar. Aí eles foram lá e deram tudo. Aí vocês podem ver no primeiro capítulo, aí fala a quantidade de boi que ele tinha, a quantidade de camelo que ele tinha. Aí nesse capítulo final, aí fala o dobro de tudo que ele tinha. Agora interessante, Deus tirou tudo, os filhos, tirou os bens, tirou, mas deixou a mulher. Já pensaram nisso? E a mulher lá no seu ouvido, amaldiçoa o teu Deus e morre. Por que ele não tirou a mulher? Já pensaram nisso? Por que Deus não levou aquela mulher rinchosa? Sabe, a mulher que Deus deu na sua vida, você vai ter que ficar ela até o fim. Até o final. Serão ambos uma só carne. O que uniu Deus, não separe o homem, porque tem um monte de gente querendo se separar, gente. Eu vou me separar, vou casar de novo, mas espera um pouquinho. A Bíblia está escrito que Paulo criou lá o divórcio, não sei o quê. Não, gente, entenda. Paulo estava falando por causa da dureza do coração deles. Mas o homem foi criado, depois criou a mulher. Deus falou assim, não é bom que o homem esteja, falhei uma, que lhe seja idônea. Idônea não é aquela mulher que fala assim, amaldiçoa teu Deus, rapaz. Não, idônea, ela vai estar sempre concordando, está sempre colocando o homem para cima, e vice-versa, viu? Não é só o homem não é só a mulher também. O homem também tem que estar dessa forma, porque é ambos uma só carne. E eu fiquei perguntando, Deus, por que você não tirou a mulher também? E Deus me respondeu, porque você não pode deixar a sua mulher, tem que ficar com ela até. Esse ano eu completo 42 anos de casado, com a mesma mulher. Amém? A mesma mulher. Não quero trocar não quero trocar. Agora se Deus me levar primeiro, o problema é dela, eu não quero nem saber mais. Amém? Deus que nos abençoe, meus queridos. Não sejamos crentes reclamões. Quem está com dificuldade que levanta a mão? Pode levantar. Tá todo mundo, tem alguns aí que parece que está de boa, hein? Tem dinheiro que sobrando, nem dá para nós aí que nós estamos num sufoco danado. Mas é assim, Deus, vamos nos colocar de pé. Eu quero que nós sejamos gratos a Deus por tudo, pela luta, pela dificuldade, pela doença, até pela doença, porque existe 3 tipos de doença. 3. Uma é Deus que permite, para que a glória dele seja manifestada. A outra somos nós que causamos, nós mesmos que causamos. E a outra é o diabo mesmo que coloca. Mas essa que o diabo coloca, nós temos um Deus que fala assim, eu te dou saúde. Eu tenho um desgaste aqui na bacia, já faz eu acho que uns 40 anos. Só que ultimamente ele vinha gravando um pouquinho mais. Eu jogava bola, já não posso jogar mais. Eu nadava quilômetros, não posso mais. Corria quilômetros, não posso mais. Mas por que Deus não curou? Porque ele não quis. Porque se ele quisesse curar, ele cura. Se ele falar, você vai ficar bom. Mas por que Deus não curou? Porque ele talvez, se ele me curar, eu vou voltar a jogar capoeira que nem eu jogava ultimamente. Vou lá para o centro lá jogar capoeira. Ou talvez porque eu ia ficar me exibindo, que eu tinha todo atlético. Deus sabe. Por que Deus não me dá mais dinheiro? Porque talvez se ele me dá mais dinheiro, eu não vou mais subir em cima de um púlpito para falar que ele ajuda os pobres. João estava lá preso lá e os discípulos perguntaram, escuta, Jesus está fazendo um milagre lá. Aí Pedro e João perguntam, vai lá e pergunta se ele é o Cristo ou se nós vamos esperar outro. Aí ele falou, vai lá e diz para ele que os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam e os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Não é placa, não é dinheiro, não é chave de apartamento, não é carro, não é não. Isso você vai conseguir de acordo com a sua obediência a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Amém? Deus trabalha dessa forma com as nossas vidas. Feche seus olhos.